Pessoal, bem-vindos a mais um Talkanização, o podcast que eu realizo junto aqui com a Lick toda semana. E antes da gente começar, não esquece você aí que tá do outro lado de deixar o like, porque eu sei que no Spotify dá para deixar o like, a gente tá em todas as plataformas de áudio. Se você tá também pelo YouTube, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Porque, gente, hoje a gente vai falar do setor imobiliário, de fundos imobiliários. Eu trouxe um convidado muito especial aqui para comentar isso com a gente, que é o Felipe Souza. E Felipe, queria que tu se apresentasse um pouco, contasse um pouco de quem é o Felipe, como que o Felipe trabalha hoje. Também te agradecer por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Bruna. Bom, primeiramente eu que agradeço aí o convite, tá? Mais uma vez aí em contato com você, é um prazer falar novamente contigo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Souza, sou analista de fundos imobiliários, sou analista CNP e IP, também sou especialista de investimentos pela Ambima. Atualmente eu faço pós-graduação de Real Estate, né, mercado imobiliário, e sou também, né, advogado, sou pós-graduado em Direito Público, trabalho a minha trajetória no mercado financeiro foi basicamente em Research. Hoje eu estou na Levante, tá? Eu faço aqui tanto os relatórios e coberturas de análise para o público B2C e também para o público B2B. Então aí já deixo o convite para quem for aí pessoa física, quiser conhecer meu trabalho aí, só procurar aqui a gente da Levante, e também se tiver algum institucional que quiser ter acesso a relatórios de conteúdos diferenciados, a gente também está com as portas abertas aí para conversar e eventualmente fornecer esse material de research. Eu ia até te perguntar, tu falou que tu é formado em Direito, Isso. né? Como é que começou o interesse pelos fundos imobiliários? Olha, eu estudava tudo sobre investimento e sempre gostei bastante dessa área, né? Sempre achei muito curiosa essa temática. E fundos imobiliários foi o que eu tive um pouco mais de dificuldade no início. E aí eu peguei para estudar com um pouco mais de afinco, né? Me dediquei um pouco mais. E eu conversava muito com algumas pessoas que eram referências na área e elas disseram, olha, você está estudando de uma maneira que não é muito comum as pessoas estudarem. Você deveria focar um pouco mais nisso, se aprofundar mais nisso, né? E aí eu acabei aumentando aí essa minha dedicação aos fundos imobiliários, comecei a escrever alguns textos, e aí foram surgindo oportunidades no setor e eu fui cada vez mais me consolidando nele. Foi algo mais oportunístico, né? Foi uma porta que se abriu de um tema que eu tinha dificuldade, mas gostei, e aí a dificuldade foi virando mais assim uma facilidade, se tornou aí um trabalho. Legal. E foi há quanto tempo que tu começou a investir nos fundos imobiliários, assim? Investindo, a primeira vez foi em 2018, comecei a trabalhar em 19. Então tu já pegou aí mais de 5 anos, cerca de 5 anos, né, desse mercado. E durante essa tua trajetória, assim, tem algum erro que ficou marcante? Tu aprendeu com esse erro? Como é que foi o início ali dos investimentos? Pô, vários. A gente tem os erros, tem os acertos, a gente aprende com ambos, né? E agora um erro que eu tive em research foi a recomendação de um fundo específico, né? Que ele estava descontado e ele era mais descontado do que a média dos pares, e ele permaneceu assim por muito tempo, e até hoje ele roda com um nível de desconto em relação aos pares que não muda, né? O mercado sempre exige um pouco mais de prêmio com relação a ele, porque é um fundo que, embora diversificado, ele tem ativos muito antigos, a localização dele é secundária, ele tem uma dificuldade de repassar preço na alocação. Então, aquilo que parecia descontado, na verdade, era um value trap, digamos assim, trazendo o pessoal que é mais de ações, né? Era como se fosse um value trap e ele permaneceu descontado por muito tempo. Quando o mercado sobe, ele sempre sobe um pouco menos. Quando cai, ele sempre cai ali um pouco mais. A gente viu que era um erro depois de alguns meses e vimos que não fazia sentido insistir na tese, reconhecemos que a gente tinha errado, tiramos o fundo e colocamos um outro ativo. Isso foi em 2021. Começo de 21, e depois também talvez um pouco mais recente, era um fundo muito alavancado de lajes corporativas, posicionado numa rede secundária, também com uma vacância alta, tinha ali uma obrigação de passivo para a gestão pagar, e o ativo ele tinha caído muito, ele estava de fato muito descontado a um preço de banana, digamos assim, imóvel negociando com 60% de desconto. A gente não colocou ele em nenhuma carteira recomendada, diferente do outro caso, mas a gente falou assim, olha, quem quiser se expor a esse ativo, a gente tem um call de compra para ele, não é a melhor oportunidade do momento, mas para quem quiser assumir um pouco mais de risco, pode montar a posição gradual nesse fundo, limitado até 5% do patrimônio. E depois esse ativo continuou caindo porque o passivo dele foi aumentando cada vez mais. Então, de novo, não foi uma recomendação que entrou na carteira recomendada, mas era um ativo que a gente tinha meio que um call ali de compra, manutenção para a posição. Depois a gente reviu essa posição, esse call, e retirou
retiramos aí a recomendação. Legal. E assim, antes da gente até começar mais a fundo no mercado de fundos imobiliários, comentar um pouco mais disso, por que tu acha que é tão interessante os fundos imobiliários? Por que eles são uma alternativa boa, assim? Até porque o brasileiro tem muito costume de investir em imóveis físicos, de comprar sua casa própria, de investir, enfim, em apartamentos e o mercado imobiliário físico, né? Uhum. Por que tu acha que é tão interessante os fundos imobiliários? O que eles podem trazer de benefício? Por que eles são complementares também na carteira do investidor? Claro. Vamos só vou voltar um pouquinho, Bruno, fazer pegar o seu gancho que foi muito bom, sobre por que o brasileiro sempre historicamente investiu em imóveis, tá? Isso nada mais é do que ativo real. E ativo real sempre trouxe muita proteção contra a inflação. Ou seja, ativos reais são conhecidos como os inflation hedge, né? São os fundos que fazem um hedge natural de inflação. Então, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, sempre viram aí uma inflação descontrolada no Brasil. Você teve a década de 80, que foi uma década perdida. A gente teve algumas dificuldades até ter o controle inflacionário, em meados ali da criação do Plano Real, início da década de 90, né, segundo semestre de 94, mais propriamente dito. A década de 70, que embora o país tenha crescido muito também, teve ali um patamar de inflação, e aí a gente sempre teve esse histórico inflacionário alto no Brasil. Justamente por isso buscava se alocar em ativos reais, os famosos imóveis. Dito isso, trazendo agora para a nossa realidade, a gente entende por que o brasileiro gosta de investir em imóveis, é uma proteção natural de inflação e preservação do patrimônio. Agora, por que fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, eles são investimentos em ativos financeiros com um lastro em imóveis. Até pela lei dos fundos imobiliários, você acaba não tendo o direito real de posse, de propriedade do imóvel, mas você tem a sua capacidade ali de se expor a um imóvel, de ter um ativo financeiro lastreado em imóvel, que te dá uma enorme segurança jurídica, porque primeiro, são ativos regulados, a lei existe há mais de 30 anos, aliás, completando 30 anos neste ano, tem um órgão regulador, tem gestoras com regras de compliance, Chinese Wall, que separam o patrimônio do investidor do próprio patrimônio ali, patrimônio do investidor no fundo, né, o CNPJ do fundo, em relação ao resto da estrutura do CNPJ da própria gestora. Então você tem diversos mecanismos de segurança, você tem uma simplicidade, uma facilidade para investir com menos burocracia. Você não precisa lidar com um corretor de imóveis, você não precisa lidar com cartório, as taxas são muito mais baixas, que tornam mais acessíveis, você tem uma melhor liquidez, a dinâmica é mais fácil, o investimento é mais baixo, você consegue se expor a imóveis de um padrão construtivo mais elevado, você tem ali uma gestão profissional e através disso você começou a ver um crescimento muito grande em investidores de fundos imobiliários. Vale lembrar que até o final de 2018, eram 190 mil investidores em FIIs. E hoje a gente já caminha para 2 milhões e 100 mil investidores. E esse crescimento, mesmo durante a pandemia, que foi um período de incerteza muito grande, e no pós-pandemia nós tivemos ali um aumento de taxa Selic, e a gente sabe que taxa Selic alta, os juros altos, eles têm uma correlação negativa muito grande com os ativos financeiros, em especial aqueles de renda variável, como os fundos imobiliários e também as ações, e mesmo diante desse cenário adverso, a gente começou a perceber um crescimento constante na base de investidores, né? São em média 40 mil novos investidores todo mês em fundos imobiliários, numa janela de 3 anos, então é um número muito expressivo. Quando a gente tenta entender isso, por que isso acaba acontecendo? De novo, é a facilidade de investir em algo que seus pais e seus avós já faziam, porque comprar um fundo imobiliário nada mais é que eu estou simplificando um pouco, mas o grosso da relação é essa, é um locador, um locatário, e essa relação é regida por um contrato. Então é tudo que as pessoas realmente conhecem. É muito mais simples essa dinâmica, é mais fácil de você entender essa dinâmica. Você tem a estrutura do fundo, que é de ativo financeiro, acaba sendo às vezes um pouco mais complicado, exige um pouco mais de atenção, mas em linhas gerais é bem mais tranquilo do que entender a dinâmica de uma empresa, por exemplo, ligada a commodity, que você vai ter que entender a relação de oferta e demanda dessa commodity em si, alguma intervenção governamental, entender a dolarização em relação a essa commodity e outras variáveis mais. Então, fundos imobiliários são ativos mais fáceis de você compreender. E até, além de ser mais fácil da gente compreender, né, tem um ponto muito importante que tu falou, que é justamente
justamente a acessibilidade, é muito mais acessível da gente investir. E tem outra coisa muito interessante também, né? Primeiro, só fazendo um papel de professora Claro. aqui, tu falou correlação negativa, né? Correlação negativa, gente, é quando a gente vê dois ativos que eles se movem em direções opostas. Então, por exemplo, um sobe, outro desce. Essa tendência no longo prazo, tá? Por exemplo, até um outro exemplo aqui, o dólar e a Bolsa Brasileira, eles têm correlação negativa. Quando o dólar sobe, a tendência é que a Bolsa Brasileira caia. Isso é a relação no longo prazo, tá? Uma coisa muito interessante que tu falou justamente da acessibilidade dos imóveis, de ser mais fácil de investir. E tem outra coisa também, né? Primeiro que, porra, pra vender e desculpa até a palavra, pra vender e comprar um imóvel é uma burocracia. E o locatório, né? Sai um locatário, tu não tem mais renda. É binário, né? É binário no imóvel residencial, porque um apartamento ou uma sala comercial é um contrato de locação. Ou você tá alugado, ou você tá com 100% de vacância. É realmente binário, né? Não tem um meio termo. Agora, num fundo imobiliário, você tem ali 40, 50 locatários, sai um, sai outro, vacância é normal, é natural, embora a gente não goste. Você sempre vai ver o portfólio com algum nível de vacância, e quanto maior e mais diversificados serão os portfólios, isso vai acontecer mais vezes, porque uma coisa é você administrar uma carteira de 10 locatários, outra coisa é administrar uma carteira com 80, 90 locatários. E com o crescimento da indústria, isso vai acontecer em algum momento, quando os fundos de tijolo tiverem um tamanho parecido com o que a BR Properties tinha antes de fazer os desinvestimentos dela, com 6, 7 bi, você vai ver um portfólio muito grande, muito diversificado em imóveis e locatários, e vai conviver sim com esses ciclos, tá? E sobre a questão de venda que você bem pontuou, a gente diz respeito a isso sobre a liquidez dos ativos, né? Você não vende uma sala, você não vende a varanda, você não vende metade do seu quarto, mas você pode vender uma posição inteira de uma carteira de fundos imobiliários ou um pouquinho de cada fundo e ter a liquidez que você precisa. Então, de novo, ele é mais simples, ele é mais fácil de você conseguir utilizar. E tem uma pesquisa, até eu queria ouvir tua opinião sobre isso, se os dados são verídicos, né? Eu vi recentemente, isso é uma pesquisa que no ano de 2022, eu acho, ou 2021, o crescimento no valor dos aluguéis subiu cerca de 6% e dos fundos imobiliários subiu cerca de 12%. Eu não lembro se agora era a distribuição, se a distribuição foi cerca de 12%. Mas a gente também tem o fato da distribuição do aluguel do fundo imobiliário ser isento de imposto de renda, né? Também tem isso. E o que eu queria entender mais a tua opinião, eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, até pra gente trazer aqui pro pessoal, quando uma pessoa vai buscar uma casa, vai comprar uma casa, normalmente ela compra uma casa pra ter aquela renda passiva. Eu tô falando comprar uma casa com o intuito de fazer dinheiro, não comprar casa pra ti, né? Comprar um apartamento pra fazer aquilo gerar renda todos os meses. Quando uma pessoa vai investir em fundo imobiliário, a gente vê que a valorização e tanto a volatilidade dele, né? Então, melhor dizendo, a volatilidade dele nem se compara com muitas empresas, nem se compara com as empresas, porque a volatilidade é muito melhor, muito menor. Tu acha que quando a gente fala de questões de valorização, o fundo imobiliário não seria o melhor investimento, mas sim para a questão de renda passiva, ou é possível a gente alinhar os dois? A gente consegue alinhar os dois, tá? Óbvio que aí você tem que comparar de novo risco e retorno, né? Não dá para você comprar um fundo imobiliário esperando um retorno de uma small cap, mas os fundos imobiliários são capazes sim de gerar um retorno adicional. Hoje a gente estima, tá, que os fundos que estão na nossa carteira podem dar um retorno de 60% a 70% numa janela de 3 anos. Essa é a nossa relação aí de risco-retorno e nosso valuation aí para uma janela de 3 anos aí para esses fundos, tá? Para dar uma tira aí de desinvestimento, de venda de cotas nesse patamar, tá? Algo perto aí de 19%, 20% ao ano de retorno anualizado. E aí, de fato, seria um retorno muito bom, tá? Mas isso a gente já considera também os rendimentos que serão reinvestidos e que eles contam com isenção, tá? Então, a gente também tem que observar isso daí. Os fundos imobiliários, de fato, eles têm uma volatilidade menor. Mesmo que você pegue os fundos de laje corporativa, a média dos fundos de tijolo, ele tem ali uma volatilidade estimada ali de 15%, tá? Depende da janela que você vai fazer. Eu fiz esse comparativo no final do ano passado e deu ali próximo de 17% na verdade. Como a gente teve uma redução de volatilidade no primeiro trimestre desse ano, tá? A vol realmente ela
caiu, eu estimo que essa volta tenha diminuído, tá? Então, a gente pode considerar ele um pouquinho menos, por isso que eu acabei falando 15, mas o meu ponto aqui é, quando você vai pegar empresas do próprio setor de real estate ali, negociadas em bolsa, né, que compõem ali o IMOB, você vê uma vol que é mais que o dobro, né? Varia ali perto de 35, então é muito mais volatilidade. Naturalmente, por ser mais volátil, você consegue pegar algumas janelas que você vê retorno de 20, 30%. Você tem algumas ações de construção civil que estão dando 20% no ano, tá? E você não tem nenhum fundo imobiliário que está entregando isso. Mas de mesmo modo que você vê que boa parte dessas empresas também já chegaram a cair 20, 25% no ano. Enquanto fundos imobiliários, se você excluir ali um pequeno grupo de fundos high yield que tiveram um problema de default em crédito, em carteira, né? Um risco de execução de garantias, na verdade, tirando esses fundos, você não viu uma volatilidade nesse tamanho. Então, o fundo imobiliário, a gente considera ele mais adequado para investidores que querem baixa volatilidade, uma maior previsibilidade de retorno e dos rendimentos mensais. Sim. E quando a gente fala de riscos, tá? O que tu acha que é importante a gente olhar quando a questão é risco nos fundos imobiliários? Tem uma coisa também, e alternativas, tá? Porque a gente tem os riscos ali de análise, que a gente vai analisar no fundo imobiliário em si, mas também tem outras alternativas de a gente investir de fundos imobiliários, seria ETF e fundos de fundos, né? Como que funciona isso? E como tu acha que a gente pode diminuir os riscos ao investir em fundos imobiliários e também o que a gente pode analisar dentro dos fundos imobiliários para diminuir os riscos? Claro, aí a gente vai ter que separar, tá, em 3 verticais. Primeiro, vamos olhar para a vertical de crédito, tá? A gente sabe que o setor macroeconômico, aliás, os dados macroeconômicos, a nossa política econômica, ela vão dar a direção e o norte aí do nosso cenário macroeconômico. Ele vai influenciar o país como um todo e os fundos serão afetados ou beneficiados por eles, mas o micro é o que realmente vai acabar ditando qual vai ser o ritmo daquele setor. Então, se você vai comprar um fundo de papel que está exposto a CRIs, né, e o CRI nada mais é do que uma maneira de financiar uma obra, um empreendimento ou alguma empresa que está dando como garantia ali uma base imobiliária, um ativo de base imobiliária, você vai ter que observar, se é uma construtora, por exemplo, você está fazendo um CRI ali, qual que são as garantias desse CRI? Aonde ele está posicionado, né? Qual obra que ele está fazendo? Porque tem um risco, né? Você vai subir um residencial no Itaim Bibi, ou você vai subir um residencial no Itaim Paulista? Essa é de São Paulo, mas são riscos distintos, mesmo sendo bairros que começam com nomes idênticos. Então você tem que realmente entender qual é a garantia daquele CRI, aonde está a garantia, qual é a capacidade de fluxo de caixa que aquele empreendimento tem e quais são as garantias executáveis no CRI. Se, por exemplo, ele tem um cash sweep que é uma amortização extraordinária que você vai tendo conforme você vende o imóvel, num ritmo acelerado daquilo que se esperava no projeto inicial, e aí você vai reduzindo essa relação de risco, se é um término de obra, se é um pró-soluto, por exemplo, se você está financiando um hotel no Acre, ou um hotel, e nada contra o Acre, é só um exemplo de um estado menos líquido, tá? Provavelmente um ativo imobiliário menos líquido. Você está financiando aqui o Rosewood, que está sendo financiado por alguns fundos, tá? Através de CRI. Enfim, você tem que analisar a liquidez do ativo, onde está a garantia, capacidade de fluxo de pagamento dessa empresa, capacidade do ativo de gerar fluxo de caixa, se ele vai ter uma reserva ali de pagamento ou não. Você realmente tem que entender a estrutura da garantia da dívida. Isso no fundo de papel. E qual setor ele está se expondo? Multipropriedade, loteamento, imóveis que são considerados segunda moradia. Por exemplo, você vai comprar um imóvel praiano. É uma coisa. Você vai comprar um imóvel para uso próprio. É outra história, entendeu? Qual que é o nível de distrato que tem aquele empreendimento? Então, tudo isso você tem que observar ali na carteira de crédito. Eu sei que isso é muito complexo para a pessoa física e ela acaba não fazendo. Por isso que existem nós, analistas, que já fazem isso de uma maneira mais segura e tranquila. Se você isso é muito importante até porque muita gente acaba, não é nem fazendo, é tentando fazer, mas fazendo assim, de uma maneira muito rudimentar. Muito rudimentar e vai mais pelo que a outra pessoa fala. Então ela ouviu falar algum fundo imobiliário, dá uma olhadinha em alguma coisa que ela acha que ela tem certeza ali, com aquele viés da confirmação, né? Então ela busca só olhar aquilo que confirma o que ela pensa, o que falaram pra ela, e aí ela vai com esse viés, vai lá e compra, e no final era um mau investimento e vai culpar outra pessoa, não é culpa dela, né? Ela se isenta do risco que foi
próprio dinheiro. Mas até depois eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre as maneiras da pessoa física investir por conta própria, assim, Claro. com casa de análise e outras. Tá, só vou complementar aqui a parte de análise de risco, tá? Se for um fundo de tijolo, aí você vai ter que olhar de novo localização dos ativos, vencimento dos contratos, quem são os inquilinos, quantos imóveis aquele fundo possui, quanto cada imóvel e cada locatário participa da renda daquele fundo. Isso você consegue tudo nos dados dos relatórios trimestrais, tá? O informe trimestral estruturado ou o próprio relatório gerencial. Então você tem que entender muito bem como é gerado aquele fluxo de caixa do fundo e como ele consegue manter ou crescer aquela renda. De novo, eu sei que parece trivial, mas não é. E aí você acaba falando assim, poxa, você vai perguntar para alguém de Minas Gerais, que nunca veio para São Paulo, olha, você tem que comprar um imóvel na Chucrizaidan, você vai comprar em Pinheiros ou você vai comprar na Faria Lima ou na Paulista? A pessoa nunca visitou, ela não conhece aquelas micro-regiões, ela não tem uma base de opinião sobre isso. Então, falar que a pessoa tem que se pautar pela qualidade do imóvel, de novo, o que seria essa qualidade? É um AAA, um AA, um Single A? Qual que é a diferença de um para o outro? Aí você tem que ver, bom, a certificação do imóvel traz prêmio, traz preço, traz uma multinacional que vai procurar ele. Você tem muitas informações para analisar o imóvel de fato. Isso, de novo, não é trivial. A maioria das pessoas que fazem muito num sentimento de manada, de você tentar comprar aquilo que parece ser mais óbvio, aquela narrativa que encaixa melhor. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Mas a análise do tijolo seria nesse sentido. E para fechar aqui, a análise dos FOFs. Aí você vai ter que olhar a carteira do fundo. O que seria o FOF? O FOF são os fundos de fundos, né? Os Fund of Funds. É um fundo que está comprando uma cesta de outros fundos, mas o gestor faz ali uma gestão ativa tentando otimizar a carteira e bater o mercado. É como se fosse um FIA, só que de fundo imobiliário. Vou dar um exemplo muito simplório, mas é nesse sentido. E aí eu recomendo que você olhe a carteira desse fundo em janela de 6 a 12 meses, está em retrospectiva, para você ver como que o gestor foi girando essa carteira, o que acabou dando lucro, o que não deu, o que ele carrega com prejuízo e ele ainda não vendeu. Então a gente vai tendo essa percepção do trabalho do gestor, tá? Essa é uma maneira de você observar o FOF. Aí você vai olhar a carteira imobiliária que ele está comprando, o que a gente vê valor e o que a gente não vê valor. Basicamente é isso. E agora a sua outra pergunta, como que a pessoa física pode fazer isso sozinho, de uma maneira individual? Eu acho que o mais fácil para a pessoa física, que vai querer montar uma carteira individual e não tem muito conhecimento, ela pode comprar de 3 a 4 FOFs, tá? E aí ela vai se proteger dela mesma, de alguns eventuais erros, tá? Que provavelmente ela vai cometer, mas como ela está se expondo a 3 ou 4 carteiras muito diversificadas, ela vai ter algum nível de proteção. Além disso, se ela quiser por conta, eu gosto de estudar fundo imobiliário, eu quero investir por conta, ela pode fazer um valuation por múltiplos ali, olhar os principais múltiplos dos fundos e fazer uma comparação, que aí é uma boa proxy, tá? Você comparar a média do setor contra alguns fundos específicos do setor. E depois, por fim, eu acho que seria o mais recomendado, ela pode assinar uma research, seja ela paga ou não. Os bancos fornecem algumas researches gratuitas, acho que a pessoa pode, e se ela tem à disposição, usar uma research de um banco, ainda que gratuita, até para ela ter um parâmetro de comparação de trabalho de analistas, e aí obviamente eu vou falar para ela assinar aqui o meu trabalho também para conhecer um pouco do que a gente produz aqui, e é uma carteira vencedora que a gente acaba tendo, tá? Eu toco B2C desde esse ano, né? Comecei na Levante, já está indo para um ano, fazendo B2B, agora eu estou no B2C também, e a carteira tem ido muito bem na minha mão e já ia muito bem antes de mim também. Então, a gente consegue entregar ali um bom retorno para os nossos clientes, mas também que acho que ele deveria ter, além de nós, uma research pelo menos gratuita para ter um parâmetro de comparação de trabalho de analistas, né? Acho que também faz parte, é algo positivo para ela. Sim, e o que tu acha da... A gente tem uma ETF de fundos imobiliários hoje aqui, Tem né? é o XFIX. Pode falar, eu te cortei, desculpa. Não, a pergunta era o que tu acha dessa alternativa. Eu não conheço muito ETF de fundo imobiliário aqui. Olha, acabou que não deu tão certo. A ideia era boa, mas a execução não foi tão boa assim, porque a grande vantagem dos fundos imobiliários é a distribuição dos dividendos. E você acaba tendo essa isenção dos dividendos quando ele é um fundo de fundos, né? um FOF ou um outro fundo imobiliário comprando cotas de fundos imobiliários. Porque, na verdade, a isenção dos dividendos, né, dos proventos pagos pelos FIIs, são para as pessoas físicas ou para os fundos de investimento imobiliário. Um ETF, ele acaba pagando
pagando imposto sobre aquele rendimento que ele recebe, dada a estrutura que ele possui, a estrutura de fundo mesmo, a casca dele é outra e não é contemplada com essa isenção. Então você tem um fundo que compra ativos cujo a principal virtude são os dividendos isentos e ele não vai ter essa isenção. Aí ele reinveste os dividendos que ele recebe depois de pagar o imposto e também acaba aí não pagando dividendo para o cotista dele. Então, de novo, quando a gente faz a comparação desse ETF contra o IFIX, o ETF perde de uma maneira significativa, mas é mais pela estrutura do veículo que a gente acabou tendo, e não necessariamente com relação à qualidade dos ativos, enfim. Acho que se ele fosse estruturado, e depois alguns fizeram isso, tá? Eles estruturaram ETFs dentro de fundos imobiliários. A gente tem, exemplo, Banco Inter, só vou citar esse único exemplo aqui, ele tem, e não é uma recomendação de investimento, pessoal, é um parâmetro para você olhar isso daí, tá? Eu não tenho o call de compra para esses dois fundos, para nenhum dos dois. Ele tem um fundo de tijolo e um fundo de papel. Então é um ETF que ele faz de fundo de tijolo e de fundo de papel, e ele distribui ali os dividendos, ele tem a vantagem tributária, né? Ele faz a distribuição dele, e aí ele acaba tendo um desempenho um pouco melhor do que o XFIX, que é o ETF propriamente dito de fundos imobiliários. Sim, entendi. E tem uma coisa, até pra gente encaminhar aqui, a última coisa que eu queria te perguntar é referente aos FIAGRO. Não sei se tu deu uma estudada nos FIAGRO, mas tá se falando muito no FIAGRO esse ano. Primeira coisa, eles são novos, né? Como é que funciona, assim, os FIAGRO e quando que eles foram lançados? Tá, os FIAGROs eles foram criados aí no final de 2021, a legislação deles. É uma legislação provisória da CVM, atualmente eles acabam fomentando mais o investimento em dívidas do agronegócio. Tá para vir agora a legislação definitiva, eles têm algumas diferenças dos fundos imobiliários, como por exemplo, eles não têm a obrigação de distribuir 95% do lucro caixa no semestre, eles trabalham com lucro com regime de competência e não regime de caixa, diferente dos fundos imobiliários. Naturalmente eles acabam tendo uma exposição setorial menor, tá? Então eles acabam tendo, por exemplo, muita exposição ao setor de cana-de-açúcar, etanol, às vezes uma energia, soja. Então é um cultivo mais concentrado. Você tem muita exposição diretamente ao produtor rural, que acaba tendo uma qualidade de crédito inferior e assume mais risco. A gente tem visto também alguns problemas de crédito nos FIAGROs, tá? Algumas cooperativas também apresentaram problemas. Então, assim, é um crédito mais novo, é uma estrutura de crédito mais novo, eu diria, né, que a gente está a presenciar. Tem um risco adicional. Ele paga um rendimento mais alto, é verdade, né? Você tem aí muitos FIAGROs rodando a CDI mais 4, mais 5, alguns chegaram a pagar até CDI mais 7, só que, de novo, um custo de capital que você vai ver para um pequeno produtor rural na ponta final, né, de 20% ao ano, às vezes até um pouco mais, acaba não fazendo sentido, né, brilha os olhos no primeiro momento do investidor, mas quando ele compra ali, geralmente ele está pagando o ágio, que a gente considera errado, ele está assumindo um risco maior, na verdade ele acaba correndo mais atrás do dividendo propriamente dito do que necessariamente de entender a qualidade do crédito. O governo subsidia muito esse crédito ainda, só que o governo não tem como subsidiar todo mundo, até porque é um segmento que cresce muito. O agro, ele representa já, quando a gente considera os três setores ali do agro, né, ele representa quase 30% do PIB brasileiro, considerando também o setor agroindustrial, enfim, toda a cadeia do agro, são quase 30% do PIB, e o governo não consegue subsidiar todo mundo, então você consegue ver o subsídio através de CRAS, os CRAS indo para dentro dos FIAGROs, porque a gente tem algumas recomendações de FIAGRO aqui, internamente, só que a gente também tem que observar o quê? Qualidade de crédito, segurança jurídica, que ainda está se testando, então a gente é bem cauteloso com o FIAGRO nesse momento. Sim, tudo que é novo a gente tem que ser cauteloso, né, pessoal? Mas, Felipe, eu queria muito te agradecer por ter aceitado o convite de participar aqui com a gente. Tenho certeza que a gente conseguiu agregar muito pro pessoal. Lembrando pro pessoal também que na LIC, tá? Entrar no site da LIC tem conteúdo frente a fundos imobiliários também, tá? Caso você precise. Todo mundo que tá nos escutando aí, não esquece de deixar seu like. A gente tá em todas as plataformas de áudio e seguir a LIC nas redes sociais, ali no @LICBR. E, Felipe, onde que o pessoal aí pode te encontrar? O pessoal pode me encontrar no Instagram, tá? O meu arroba é Felipe_CNPI, Felipe normal. E também aqui na Levante, tá? A gente fica à disposição aqui para atender todo mundo. E é isso. Precisando aí, a gente está à disposição. Bruna, obrigado pelo convite mais uma vez. E é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. A todos que ficaram até aqui, muito obrigado e até a próxima.